Nosso abraço fraterno a todos os irmãos e irmãs que nesses instantes em que nos reunimos virtualmente nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, acreditando que aonde estivermos, seja na nossa casa de oração, seja dentro do nosso próprio lar, quando a gente está tentando nos conectar com o alto, tentando nos conectar com Deus, temos a absoluta certeza que somos envolvidos sim por tanto afeto e tanto acolhimento da espiritualidade amiga, a mesma que nos recebe, nos aguarda com tanto carinho, quando em prece também muitas vezes nós solicitamos para que a gente possa estar na presença de bons espíritos, que a gente possa estar na presença de Jesus. E nesse momento, então, a gente começa a falar sobre o tema proposto para essa reflexão. Antes de começar propriamente dita, vamos então pensar que todos nós estamos marchando, que todos nós estamos caminhando, e nessa rua, nessa estrada, ela tem algumas pedras, ela tem algumas subidas, ela tem algumas descidas. Muitas vezes a gente está com sede, muitas vezes a gente está com frio, então a gente vai sentindo tudo aquilo que essas situações nos apresentam. Com as pedras a gente vai precisar retirar, com a subida nós vamos precisar fazer um pouco mais de força, na descida a gente vai ter que tomar mais um cuidado, mais fácil para descer, para caminhar, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque senão a gente se vai. No frio a gente sente sim o frio, e quando está calor demais também perturba um pouco. Na nossa vida é assim também, é exatamente assim. Nós estamos caminhando, nós estamos indo para uma outra direção, para chegar mais próximo de uma evolução, para chegar mais próximo de Jesus, para chegar mais próximo daquilo que acrescenta, daquilo que é bom, daquilo que é divino, daquilo que é amor, daquilo que é luz. Mas mesmo assim a gente passa por desafios. Mas a lei, ela é de progresso. E se a lei é de progresso, é sinal que nós vamos progredir, cedo ou tarde. Então não tenhamos dúvida que cedo ou tarde nós vamos precisar evoluir. Que bom que nós possamos pensar em evoluir hoje, agora, mesmo dentro das nossas condições. Assim como naquela rua, naquela estrada que a gente trouxe o exemplo agora há pouco, muitos vão ir mais rápido, outros vão um pouquinho mais devagar, outros já vão um pouquinho mais, vão ter mais dificuldade, outros vão ficar esperando um pouco, mas nós vamos seguir, nós vamos chegar no nosso objetivo. Que o objetivo é chegar, a gente pode dizer até, ser aquele homem de bem, ser aquele homem e mulher que se amam, se respeitam, aquela sociedade mais fraterna, mais humana. Mas a gente tem os desafios, sim, na nossa vida. E nós também temos alguns obstáculos para chegar a um progresso. Porque o que é o progresso quando a gente falou na rua ali, É progredir, caminhando, mesmo com os desafios, mas chegar num objetivo. E esse é o progresso. É o progresso de me melhorar também, de evoluir como ser humano, de domar as minhas más tendências, os
perceber os meus equívocos e tentar de alguma maneira consertar, mas não como se conserta um objeto, mas se consertar tentando buscar lá no interior, buscando tudo aquilo que eu sinto, respeitando aquilo que eu sinto, mas trabalhando aquele sentimento. Porque como falamos ainda nesse mundo, falamos em outras oportunidades, ainda nesse mundo nós vamos ter sim dores, essas dores muitas vezes podem provocar algumas revoltas, nós vamos ter aflições, né? Essas aflições podem sim nos provocar algumas tristezas, nós vamos ter também decepções, nós vamos sentir muitas vezes até uma raiva, talvez uma raiva passageira, mas nós vamos sentir algo que não é legal, que não é bom, né? Esses sentimentos negativos que não são bons, mas é natural que a gente possa ainda senti-los. Mas o que fazer quando sentir? Não é abafar e pôr debaixo do tapete e usar uma máscara como se nós não tivéssemos como sentir, porque que bom que se alguém não sente. Que bom que se tem alguém que não sente tristeza, não sente decepção, né? Não tem os seus milindres, não tem os seus momentos assim de estresse que explode muitas vezes, né? É claro que acredito que não todo momento, já evoluímos muito, não estar decepcionado com todo mundo, talvez não na hora da tristeza, não condenar todos como se todo mundo fosse culpado, né? Mas muitos sentimentos a gente ainda tem, sim. E colocar debaixo do tapete e usar máscaras não adianta nada, porque daí a gente está negando aquilo que ainda está para ser trabalhado em nós. E se a gente esconde algo, a gente não vê. E se a gente não vê, a gente não trabalha. Né? Se a gente vai fazer, por exemplo, se a gente vai limpar uma casa, se a gente esconde aquela sujeirinha, depois a gente vai tentar passar uma vassoura ali, a gente não vai ver, né? Porque ela está muito escondida. Mas se a gente vê ali aquela sujeira, a gente vai limpar e daí vai deixar limpo. Então, as nossas imperfeições, elas precisam ser encaradas por nós e trabalhadas, não deixar aquilo, eu sou assim porque Deus me fez assim. Para começar, a gente foi feitos, né, simples e ignorantes, com a oportunidade de evoluir. Né? O que a gente começou a fazer a partir daquele momento é totalmente nossa responsabilidade. Mas eu sou estressada porque Deus me fez assim. Não. Já chega a culpa que a gente coloca nos obsessores. Porque tudo de ruim que acontece, às vezes, na nossa vida é culpa dos obsessores. Quando, na verdade, muitas vezes é nossa também. A gente sabe que muitas das vezes, sim, existe uma influência, mas essa influência chega porque nós permitimos. Então, né, vamos deixar de também procurar culpados pelas vezes que nós caminhamos mais lentamente, mas respeitar o nosso momento de caminhada, respeitar os nossos equívocos, mas não permitir que eles continuem, porque eles continuem, vamos estacionar. Nós vamos estacionar e não vamos estar, então, caminhando, marchando para um progresso. E nós escolhemos uma pergunta do Livro dos Espíritos, uma pergunta que eu acredito que dessa parte da lei do progresso, ela consegue dar um resumo muito bom, que vai nos dizer assim, a pergunta 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Então a resposta é a seguinte: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre.
né? Então uma das coisas que a gente pode ver, principalmente quando se diz assim, ó, refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Primeiro fala do orgulho e egoísmo, né? Mas o que? Está se referindo ao progresso moral. Isso também nos diz, pode nos dizer, né, que de repente tem uma pessoa muito evoluída, muito avançada intelectual, né, mas ela é muito orgulhosa, ela é muito egoísta. Então, né, ela vai continuar, né, avançando muitas vezes ou acreditando que está avançando, mas a parte moral ela está se esquecendo de ser trabalhada. Então, o maior obstáculo para o progresso, o que a gente quer é progredir. Todos nós queremos progredir. E muitas vezes a gente pensa que o progredir é só no material, é só em adquirir bens materiais, o que é de extremamente importante. É de extremamente importância, já que estamos aqui num planeta que exige isso. Nós não podemos ser hipócritas e não querer estar bem, de querer ter um alimento bom, de querer ter condições financeiras melhores, e a gente vai trabalhando para isso. Mas a gente também tem que pensar no progresso moral, naquilo que eu vou levar comigo, naquilo que eu me comprometi em outra existência a fazer. Lá naquele momento em que eu estava me preparando para reencarnar, né? A gente tem um esquecimento, mas o que será que a gente se programou? Com certeza foi para fazer coisas boas. Com certeza foi para mim deixar de ser, pelo menos um pouco, de tirar um pouco do orgulho, tirar um pouco do egoísmo. Vamos conseguir 100%? Eu acredito que não, né? O que a gente vê na literatura, inclusive, é que nós vamos demorar ainda um pouco, mas não quer dizer que a gente não possa trabalhar, para que a gente possa chegar um dia e chegar nesta evolução, nesse progresso, e progredir cada vez mais, avançar cada vez mais, para que a gente possa então estar até às vezes mais em paz. Então procuramos, irmãos e irmãs, ter essa caminhada avançando, percebendo que estamos aqui para aprender também. Estamos aqui para nos ajudar. Estar sozinho, a prova, muitas vezes, ela é individual, muitas vezes, mas muitas das vezes também ela tem um pouquinho do outro. Mas não significa que por a prova, a dificuldade, às vezes ela ser individual, que a gente tem que fechar os olhos também para aquele irmão que sofre, para aquele irmão que está passando por alguma dificuldade, seja ela qual for. Até mesmo aqueles irmãos e irmãs que muitas vezes a gente não concorda com o que eles pensam e a gente retira dos nossos pensamentos, do nosso convívio, porque simplesmente a gente acha que nós temos a razão, nós somos os melhores. E não é assim. É claro que, principalmente em determinadas situações, a gente tem que ter, sim, o bom senso, mas a gente também tem que ter, acima de tudo, a caridade. Aliás, a caridade contribui muito para que essa marcha, para que essa caminhada para o progresso, ela possa nos ajudar a que os nossos passos sejam mais leves. A verdadeira caridade, a caridade sem interesse, né? Aquela que a gente faz sem precisar mostrar para todo mundo. Não é aquela que quando a gente faz, a gente tira foto e mostra nas nossas redes sociais. Mas a caridade está simplesmente em escutar alguém, em compreender o outro, avançar como família. A gente fala, né, no progresso, estamos falando na lei do progresso, mas existe
um lugar melhor para nós progredirmos do que dentro da nossa própria família? Ah, mas aí a gente pode pensar, mas é mais difícil ainda. Sim, é mais difícil, mas é mais necessário. Porque assim, ó, a nossa preparação toda reencarnatória, se existe algo ainda maior ali naquele momento em que nós nos preparamos para reencarnar, é quando nós escolhemos aonde a gente vai reencarnar. Então, você que está no seu lar agora, você que está casado com a pessoa que está, ou você que tem o filho que tem, a sogra que tem, o irmão que tem, a tia, o tio, enfim, né? Não é por acaso, é para aprendermos. O que também significa que nós não precisamos de relacionamentos tóxicos, que vão, em vez de fazer com que a gente progrida, a gente piore, a gente fique doente, né? E que a nossa mente, a nossa estrutura psicológica, ela acaba então ferindo, em vez de evoluindo. Mas a gente tem que ter o bom senso e tudo tem uma medida. E a medida é o amor. Mas até para amarmos nós temos que ter um limite. E o limite, ele também faz com que a nossa caminhada ela se torne mais leve, mas sem deixar com que nós caminhamos. Eu gostaria de pedir para você que está agora aí no seu lar, você que vai estar escutando esse tema, aonde você estiver nesse momento, que você possa mentalizar, então, você. Eu poderia dizer agora que para você mentalizar o Cristo, para você tentar enxergar a figura do Cristo, tem coisa mais linda, imagem mais linda do que o Cristo. Mas eu queria fazer diferente nesse momento. Eu queria que você pensasse em você. Sabe por quê? Porque quantas vezes nós estamos esquecendo de olhar para nós mesmos. Muitas vezes a gente olha assim e diz, nossa, eu vi um cabelo branco, né? Eu tô achando várias, né? Mas assim a gente se apavora. Ah, mas não tinha tanto cabelo branco que tinha. Tinha, que a gente não tá se olhando mais. Mas isso nós estamos falando físico. A não ser quem gosta de estar, né? Fica mais tempo se ajeitando, se arrumando. Mas assim, eu tô falando de um olhar realmente atento. Você sabe como é que é exatamente a expressão do seu rosto? O jeito que você sorri? Mas tá tudo bem se não sabe, nem é a questão aqui. Apesar de ser um pouco até meio estranho, vamos dizer assim, que às vezes a gente talvez não se reconheça. Mas isso nós estamos falando da parte física, mas e a parte de dentro? E essa que eu quero pedir agora, para que nesse momento nós aqui possamos olhar para dentro de nós mesmos. O que nós temos hoje? O que você, meu irmão, minha irmã, tem hoje no seu coração? É tristeza? Então que essa tristeza possa sair. Tire essa tristeza. Diga, não me pertence. Eu não nasci, eu não fui criada para ser triste. Não, Deus não me fez triste. É decepção. Tira essa decepção nesse momento. Você pode tirar essa decepção. Não é sua. Ela não pertence a você. Você apenas criou. Nós criamos esses sentimentos e colocamos aqui, nós, em espíritos, prejudicando muitas vezes o nosso perispírito. Algumas coisas é mais difícil, outras é mais fácil de nós trabalharmos. Mas se queremos progredir, se queremos marchar para o progresso, marchamos, seguimos em paz. Então todo sentimento de negatividade, todo sentimento que vai fazer com que você fique com uma mochila assim ó, pesada demais, agora comece a tirar, joga para fora. Eu tenho certeza que a nossa caminhada vai ser mais leve. Porque como nos fala também nas leituras, será que, né, muitas vezes as pessoas podem contribuir, será para o nosso
o nosso progresso falhar, para que a nossa caminhada ela possa ser reduzida. Acontece que muitas vezes nós estamos no meio de irmãos e irmãs que pode sim nos influenciar para que a gente acabe desistindo, para que a gente acabe fazendo com que essa caminhada seja mais pesada. Mas a decisão é sempre nossa. A decisão é sempre nossa. Qual é a sua decisão nessa noite? Nessa tarde, nessa manhã, independente do momento que você for assistir essa reflexão, qual é a sua decisão? Que Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, possa estar nos amparando, nos intuindo para que a gente possa perceber tudo aquilo que não nos acrescenta, tudo aquilo que nos faz com que a gente cometa nossos equívocos, que aquilo que faz com que a gente possa ficarmos inquietos, que aquilo que tira as nossas noites e não deixa com que a gente consiga dormir, as nossas ansiedades, a depressão, que nesse momento a gente possa pensar que fomos criados simples e ignorantes, e que nesse momento, como se fosse lá no comecinho, em que tudo estava sendo planejado, a gente comece a planejar de novo. Agora, nesse exato momento, a gente comece a planejar de novo, pensando no nosso corpo, pensando nós como espíritos, que apenas luz a gente possa emanar para dentro de nós. Porque sim, nós somos luzes, mas muitas vezes nós esquecemos de acender, porque muitas vezes a gente só pega aquilo que é escuro e vai colocando, mas é a hora, o momento nos convida que a gente faça, que a gente pegue e veja como está a nossa mala, como está a nossa mochila, como está aquilo que a gente carrega dentro de nós, e que a gente afaste tudo aquilo que não nos serve mais, tudo aquilo que não contribui para o nosso adiantamento moral, e que nesse momento tenhamos certeza absoluta que a espiritualidade dá aquele passe em nós, dá aquele passe que vem do alto, aquele passe que vem dos espíritos de luz, que a gente possa receber nesse momento. Cada um de nós vai recebendo nesse momento o passe, e assim, tendo a certeza desse amparo, deste momento, somos gratos por esse encontro, por usar essa ferramenta para que a gente possa nos conectarmos, mas acima de tudo nos conectarmos com o alto. Um abraço a todos os irmãos e irmãs, e que a paz esteja sempre conosco, que o amor, a fraternidade, a igualdade, a tolerância possa estar em nós. A caminhada, o progresso, com certeza, é garantido se levarmos conosco essas maravilhas. Que assim seja.